Bem-vindos então à segunda parte da aula do seminário do mestrado em Imagiologia Médica. Nós tínhamos visto na primeira aula que tínhamos ficado então na parte da representação analítica da estatística descritiva. Hoje ou neste vídeo, vou apresentar a representação gráfica e o início da estatística inferencial. Portanto, vamos começar no slide onde nós tínhamos ficado. E, portanto, agora vamos falar da parte de representação gráfica. Portanto, os métodos gráficos são sempre uma excelente alternativa às tabelas, gráficos de barras, circulares, histogramas, caixas de bigodes, média, desvio padrão, intervalos de confiança. São todos estes gráficos que eu vou apresentar que vocês podem utilizar para ilustrar os resultados da vossa amostra. Gráficos de barras ou circulares são gráficos que são muito bons para variáveis nominais, ordinais ou variáveis discretas. Podem ser apresentados ou em frequências absolutas ou em frequências relativas. E, portanto, podemos ter gráficos deste género. Claro que, numa variável de tipo quantitativa ou com muitas categorias, o gráfico circular não vai ser muito útil. Portanto, tenham muita atenção quando fazem gráficos circulares, o número de categorias tem que ser relativamente baixo, caso contrário parece uma paleta de cores. Gráficos de barras podem indicar a estrutura dos nossos resultados e, portanto, são muito úteis, principalmente para variáveis nominais e ordinais, para mostrar a distribuição dos resultados. Gráficos de expressão são gráficos essencialmente para duas variáveis quantitativas, como está aqui dito, que mostram então se existe alguma relação linear, ou quadrática, ou cúbica, ou logarítmica, ou o que for, entre duas variáveis quantitativas. Aqui nós podemos ver que as pessoas, a literacia das pessoas, a percentagem das pessoas que conseguem ler, com a variável número de filhos por casal. E o que nos mostra este gráfico é que quanto maior for a literacia das pessoas, o número de filhos vai diminuindo. De outra maneira, gráficos de expressão permitem explicar o quê? O que acontece quando esta variável x aumenta. O que é que acontece quando esta variável aumenta? Então pode acontecer três coisas. A variável y aumenta também, e portanto seria um gráfico em que os círculos estariam colocados nesta posição aqui. Quando a variável x aumenta, a variável y diminui, que é exatamente o gráfico que nós estamos aqui a observar. E pode acontecer o terceiro cenário, que é quando o x aumenta, o y mantém-se constante, ou não apresenta nenhuma tendência. Quando isso quer dizer então que estas duas variáveis têm um comportamento independente uma da outra. Quer dizer que elas não estão relacionadas. Aqui eu posso dizer que existe uma relação linear, eu posso imaginar aqui uma reta que aproxima estes pontos, entre a literacia das pessoas e o número de filhos que as pessoas têm. E, portanto, um gráfico de expressão permite identificar, então, estruturas de dependência entre duas variáveis. Claro que a resposta pode ser as variáveis são independentes. No x, quando o x aumenta, no y não acontece nada. O histograma é essencialmente uma medida que é utilizada para variáveis quantitativas. É uma espécie de gráfico de barras. O que é um gráfico de barras normalizado? E de outra maneira, a soma destas áreas tem que dar aproximadamente 1. Se tiver aqui medida em frequência relativa. Então, essencialmente dá para ver como é que os dados estão estruturados, dá para ver se os dados são simétricos ou não. Neste caso vemos que aqui temos uma situação que não é nada simétrica, vemos que temos uma situação aqui de uma exponencial negativa, a exponencial vai tendendo para o valor 0. Se fosse simétrico tinha que ter o aspecto da curva da distribuição normal, ou seja, em forma de sino, quer dizer que as barras do centro eram maiores que as barras laterais, para ter a forma de um sino, e portanto aqui neste caso vemos então que nesta figura que é o número, que é o histograma do número de filhos por casal, não é simétrico, e portanto segue uma distribuição provavelmente exponencial, negativa. Finalmente chegamos então à caixa de bigodes. A caixa de bigodes é muito, muito importante, porque a caixa de bigodes permite identificar aquilo que é designado na literatura como outliers e extremos.
Os outliers vão ser identificados com um círculo, os extremos vão ser identificados com um asterisco. Isto no SPSS. Noutros softwares, como o R, não é representado dessa maneira. Em muita literatura, a palavra extremo é utilizada noutro contexto. O que eles falam muitas vezes é num outlier moderado e num outlier severo. E, portanto, não é utilizado a palavra extremo. Portanto, muitas vezes estes outliers que estão aqui são os outliers moderados, e aqueles asteriscos que estão aqui iriam ser classificados como outliers severos. Mas eu utilizo esta definição, que para vocês é mais simples. Os círculos representam outliers, os asteriscos representam os extremos. Posso ter outliers da parte acima do máximo, como também posso ter outliers e extremos na parte inferior do gráfico. Então, como é que é constituída a caixa de bigodes? A caixa de bigodes é constituída por medidas unicamente robustas, a valores extremos. O valor, o valor que está no meio da caixa representa a mediana e a caixa é fechada com o valor do primeiro quartil e terceiro quartil. Quanto maior for a caixa, maior é a dispersão dos dados. Quanto menor for a caixa, menor é a dispersão dos dados. Mais os valores estão concentrados em torno da sua mediana. Não esquecer que este traço não é a média, mas é a mediana. Então, como é que é definido estes bigodes que estão aqui? Então, estes bigodes que estão aqui são definidos à custa do terceiro quartil. Quando existem outliers e extremos, o tamanho máximo deste valor, deste bigode, vai ser dado então, de uma forma mais simplificada, vai ser dado pelo terceiro quartil 1,5 vezes o tamanho da caixa. Aquele DF que está ali é a distância interquartil e, portanto, este tamanho que aqui está vai ser 1,5 vezes o tamanho da caixa apresentada. No caso de ser um mínimo, em vez de ser mais, vai ser menos. Em vez de ser o terceiro quartil, vai ser o primeiro quartil. Vai ser o primeiro quartil menos 1,5 vezes a distância interquartil. Então calcula-se o valor mínimo que aqui está. A seguir, podemos então calcular os outliers e a maneira como é calculado os extremos é, vai haver aqui uma fronteira que não está marcada no gráfico, uma espécie de fronteira que diz que se os valores forem acima do terceiro quartil mais 3 vezes o tamanho da caixa, ou seja, um valor que iria estar mais ou menos aqui, se o valor observado estiver acima desta fronteira, vai ser considerado um extremo. Da mesma forma, aqui em baixo acontece o mesmo. Vai haver aqui uma fronteira que não está marcada no gráfico, que diz o seguinte: se os valores forem do terceiro quartil menos 3 vezes a distância interquartil, então são classificadas como extremo. Tudo que está entre esta fronteira e o bigode, e o tamanho do bigode, vai ser considerado como outlier. Portanto, é assim que é definida o cálculo de uma caixa de bigodes de uma forma bastante resumida. Claro que, para nós, o que é importante saber? Para nós, quando eu olho para uma caixa de bigodes, o que é que eu tenho que saber? Primeiro, se a caixa de bigodes, onde é que está o valor da mediana. Depois, se a caixa de bigodes é muito grande ou é muito pequena. Quanto maior é a caixa de bigodes, como eu disse, maior é a variabilidade. A seguir, quero saber se existem ou não outliers e extremos. Então, o próprio gráfico vai indicar isto. Os círculos vão identificar os outliers, os asteriscos vão identificar os extremos. E, finalmente, eu posso querer saber se a caixa de bigodes é simétrica ou não. Portanto, eu vejo mais ou menos a distância que vai da mediana ao máximo, se é mais ou menos igual da distância do que vai da mediana ao mínimo. Portanto, aqui neste caso seria uma caixa de bigodes aproximadamente simétrica. Portanto, é isso. Portanto, essencialmente é saber então onde é que está a medida de tendência central mediana, o tamanho da caixa, medida de variabilidade, se existe ou não outliers e extremos. A simetria é algo que eu posso depois complementar. Já no caso do gráfico de médias e desvio padrão, aqui este gráfico já não vai indicar os outliers e os extremos se existirem. Apenas vai indicar a média, mais ou menos um desvio padrão, ou a média mais ou menos 2 desvio padrão, ou então muitas vezes até apresenta um intervalo de confiança. E portanto, aqui nestas figuras o resultado vai ser sempre simétrico, porque é sempre média mais ou menos qualquer coisa.
E, portanto, este resultado aqui é útil para ilustrações de resultados com base na média, mais ou menos, desvio padrão ou intervalos de confiança, mas não é muito útil quando vocês têm outliers e extremos. Quando vocês têm outliers e extremos, este gráfico não vos vai indicar e, para além disso, pode-vos enganar na análise. Porquê? Porque a média é uma medida não robusta. Então, fazendo um resumo daquilo que tudo foi dito em função da escala de medida, este slide é muito, muito importante para vocês. Tenham atenção a este slide quando estiverem a fazer a vossa tese ou a escrever um artigo. Variáveis nominais, eu só consigo calcular a moda, que é o valor mais representativo, e a proporção, que é casos favoráveis sobre casos totais. Numa variável ordinal, eu posso calcular a moda e a proporção, e para além disso, eu posso calcular a mediana, os quartis, os quantis e a amplitude interquartil, porque existe uma ordem, eu posso classificar os meus testes de mau a muito bom, portanto, mau, 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 bom, 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 muito bom, muito bom, muito bom, portanto eu posso definir isso e ao definir isso estou a dar posições e como eu estou a fazer posições posso calcular a mediana e os quartis. Numa variável quantitativa, é aquela variável que eu consigo fazer mais coisas, entre aspas. Posso calcular a moda, posso calcular a mediana, posso calcular os quartis, posso calcular os quantis, posso calcular a amplitude interquartil, posso calcular a média, posso calcular o desvio padrão e a variância, o coeficiente de variação, o coeficiente de assimetria, etc. Numa variável quantitativa, eu tenho mais ferramentas estatísticas que eu posso utilizar. Finalmente, estatísticas robustas a valores, portanto, vou apresentar um quadro em relação à função em termos de robustez. Estatísticas robustas a valores extremos, como eu disse na primeira parte da aula e já neste vídeo, mediana, quartis, quantis ou percentis, amplitude interquartil. Estatísticas não robustas, média, desvio padrão, variância, coeficiente de variação, coeficiente de simetria, amplitude. Quando eu falo aqui valores extremos, eu devia ter completado um pouco mais. Devia ser valores extremos barra outliers. Finalmente, num relatório, deve-se apresentar medidas robustas, se houver influência dos valores extremos ou outliers, ou medidas não robustas, se os valores extremos, se houver, não influenciam os resultados. Portanto, do meu lado esquerdo tenho um quadro onde eu iria apresentar estatísticas robustas, tenho aqui as minhas variáveis, variável x1, variável x2, variável x3, por aí fora, o valor do quartil 25, mediana, que é o quartil 50, e o valor do quartil 75. Ou então, se eu quiser apresentar um resultado em termos de medidas não robustas, apresento a média e o desvio padrão na tabela. E, portanto, com esta parte, então, concluo a parte da estatística descritiva. Vou começar, então, agora com as noções mais fundamentais da estatística inferencial. Portanto, só recordando, a estatística inferencial pretende-se generalizar os resultados encontrados na amostra aleatória. Portanto, a amostra, não se esqueçam que a amostra deve ser então aleatória e representativa. Na estatística inferencial tem dois grandes objetivos. Um é encontrar os estimadores para os parâmetros da população. Eu já tinha dito no primeiro vídeo que o que nós queremos saber é encontrar qual é a distribuição que melhor se ajusta à população. Depois de ter feito isso, o problema torna-se muito mais fácil, porque eu sei qual é a distribuição teórica daquela população que eu estou a estudar. E, portanto, eu posso encontrar os estimadores através de dois métodos. Estimação pontual, estimação intervalar. Ou então, eu posso querer fazer uma tomada de decisões. E a tomada de decisões também pode ser feita com base no intervalo de confiança, ou então naquilo que eu também vou apresentar, naquilo que é designado por testes de hipóteses. E, portanto, na estimação pontual, quando só há dois parâmetros desconhecidos, como é o caso da distribuição normal, então eu consigo fazer a ponte entre os parâmetros da população à minha esquerda e os parâmetros da amostra à minha direita. Então eu posso dizer que o estimador da média da população vai ser dado pela média amostral. O estimador da variância da população vai ser dado pelo valor da variância da amostra, a variância corrigida da amostra. Portanto, eu estou a fazer aqui
o link entre parâmetros da população, que são sempre desconhecidos, e parâmetros da amostra. Portanto, como eu acabei de dizer, os parâmetros da população são sempre desconhecidos. Então, o que nós fazemos na estatística é encontrar um estimador para esses valores. Como eles são desconhecidos, então eu quero encontrar um valor que, de certa maneira, se aproxima aos parâmetros desconhecidos. Quando eu faço isso, utilizo este chapeuzinho que é para dizer então que é um estimador. E, portanto, neste caso aqui, este é um resultado muito importante, porque vocês vão poder dizer que o estimador da média da população é o valor, ou melhor, a estimativa do valor da média da população vai ser dado pelo valor da média da amostra. Portanto, o valor que vocês encontraram na média da amostra vai ser a estimativa do valor que vocês estão à procura do parâmetro da população. E a mesma coisa aqui. Portanto, o valor do desvio padrão da amostra, ou a variância da amostra, vai ser uma estimativa para o parâmetro da variância da população. E é claro que se a amostra não for aleatória e representativa, as estimativas dos parâmetros da população podem ser muito enviesados, ou seja, más estimativas. Os valores podem estar muito longe dos verdadeiros valores da população. A estimação pontual tem um problema, que eu só consigo atribuir um ponto. E então, de certa maneira, o próximo passo é avançar para a estimação intervalar. Em vez de dar um ponto, eu vou dar um intervalo de valores para o parâmetro que eu quero calcular. E, portanto, vou dar um parâmetro de valor associado a um grau de confiança. 1 menos alfa. De outra maneira, eu quero calcular uma probabilidade do meu parâmetro que eu quero analisar estar compreendido entre dois valores com uma probabilidade de 1 menos alfa. A este valor de alfa diz-se então nível de significância. E os níveis de significância mais usuais que são utilizados na estatística são alfa igual a 0,01, 1%, alfa igual a 0,05, 5% e alfa igual a 0,1, 10%. Quando isso acontece, quando o alfa é, por exemplo, 5%, eu estou a calcular um intervalo de confiança de 95%. E, portanto, de certa maneira, os intervalos de 90, 95, 99 correspondem a um alfa de 10%, 5% e 1%, através desta relação que está aqui. Qual é a vantagem da estimação intervalar? A estimação intervalar, a vantagem dela é, em vez de dar um ponto, dá-se um intervalo de valores. Mas tem um lado, tem um reverso da medalha. O reverso da medalha é que o parâmetro da população pode não estar contido nesse intervalo de confiança. De outra maneira, quando eu calculo um intervalo de confiança de 95%, eu vou ter apenas um destes intervalos que estão aqui representados nesta figura. Só se eu tivesse 100 conjuntos de amostras, cada conjunto de amostra iria ter um intervalo de confiança associado. Mas na prática, o que a gente acontece na prática é que eu só tenho uma única amostra e, portanto, numa única amostra só tenho um intervalo de confiança. E neste caso aqui, nesta experiência que foi feita, que foi apresentada num livro, eu gerei todos os meus valores sabendo que tinha uma distribuição normal desta forma que está aqui. Então o que é que aconteceu? Eu gerei então 100 conjuntos de amostras, portanto eu gerei 100 conjuntos de amostras aleatórias. Aqui é a amostra número 1, a amostra número 2, a amostra número 100. E portanto eu fui verificar o que é que ia acontecendo. Então eu reparei que o parâmetro μ, que apesar de numa situação prática ser desconhecida, neste caso como eu estava a fazer isto por simulação, o valor dele eu sei qual é, foi o valor que eu utilizei para gerar. Então eu reparei, eu consigo ver que o valor de μ pertence a este intervalo de confiança, pertence a este, pertence a este, pertence a este, mas já não pertence a este que está aqui. Será que é um erro da minha parte? A resposta é não, não é um erro da minha parte. Quando eu digo que é um intervalo de confiança de 95%, quer dizer então que, em média, se eu tiver 100 intervalos de confiança, em média, 95 deles vão ter o parâmetro de μ. Em média. Portanto, sabendo que este μ é um parâmetro desconhecido. Portanto, eu nunca vou descobrir qual é este valor. Eu sei que umas vezes ele está no centro do intervalo, algumas vezes ele pode estar na parte mais extrema do intervalo de confiança,
E, em alguns casos, o valor de μ até está fora do intervalo de confiança. Mas eu, como só tenho uma única amostra, eu nunca vou saber se eu vou estar nesta situação aqui, ou se vou estar nesta situação aqui, ou se vou estar nesta que está aqui. Mas também não é relevante. Porque quando se calcula um intervalo de confiança de 95%, sabe-se que, e não é uma situação do copo meio vazio ou copo meio cheio, sabe-se que com maior probabilidade o intervalo que eu vou apresentar vai conter o valor de μ. Mas, por outro lado, eu corro o risco de 5% do intervalo que eu vou apresentar não ter o valor de μ, sabendo que cada intervalo de confiança tem ou não tem o valor. Portanto, resumindo, em 100 amostras aleatórias, se eu tiver a calcular um intervalo de 95%, eu sei que, em média, 95 conjuntos de amostras vai conter o valor de μ. Quantos é que sobram? Eu sei que, em média, vai haver 5 intervalos de confiança que não vai ter o valor de μ. E, portanto, quando eu calculo um intervalo de confiança de 95%, eu tenho que perceber que o intervalo que eu estou a apresentar poderá não conter o valor de μ. Mas o que é mais provável? O mais provável é o intervalo que eu esteja a apresentar a ter o valor de μ algures dentro do intervalo de confiança. Aonde eu não sei, mas pode ser algures. Ok? E, portanto, o intervalo de confiança, a noção de intervalo de confiança é assim descrita. Quando eu tenho, só para terminar, quando eu tenho um exemplo, quando eu tenho um intervalo de confiança de 95% e quero passar para 99%, as amplitudes do intervalo de confiança vão aumentar ou vão diminuir? Vamos ver. Se eu quero passar de 95% para 99%, o risco que eu quero, que eu estou disposto a cometer, vai descer de 5% para 1%. Todo o risco de 95%, que era 5%, vai ser igual agora para 99%, vai ser equivalente a 1%. Quer dizer então que, em média, se eu tiver 100 intervalos de confiança, em média eu só posso falhar num deles. Então, como eu só posso falhar num deles, a única hipótese que eu tenho é ir aumentar a amplitude do intervalo de confiança. Portanto, quando eu passo de 95 para 99, a amplitude do intervalo de confiança vai aumentar. Porquê? Porque agora a probabilidade de eu errar tem que ser muito menor. E como tem que ser muito menor, quer dizer que o intervalo tem que aumentar muito de amplitude. Se eu passar de 95 para 90, então o meu alfa já é igual a 0,1, ou seja, 10%. Em média, em 100 intervalos de confiança, já há 10 deles que não têm o valor de μ, quer dizer então que a amplitude do intervalo de confiança vai diminuir. E, portanto, é assim que se consegue ter uma ideia de como é que o intervalo de confiança vai se alterar se eu passar de 95 para 99 ou passar de 95 para 90%. E chegamos então à parte dos testes de hipóteses. Portanto, num teste de hipóteses, contribui para a tomada de decisões. Há sempre, num teste de hipóteses, TH, há sempre uma hipótese nula e há sempre uma hipótese alternativa. E a tomada de decisão vai ser feita sempre sobre H0. Portanto, eu vou dizer rejeito H0 ou não rejeito H0. Claro que implicitamente não rejeitar H0 é, de certa maneira, ver o que está na hipótese alternativa. Mas nunca se diz aceita-se H1 ou rejeita-se H1, porque isso não foi testado. A única coisa que foi testado foi o valor que estava em H0. Portanto, diz que rejeita H0, não rejeita H0. Temos aqui 3 exemplos. Eu estou a testar aqui se a média da população é igual a 0 ou, na hipótese alternativa, se a média da população é diferente de 0. No segundo exemplo, eu estou a testar se a média da população é inferior ou igual a 3. Na hipótese alternativa, tem que ser, então, superior a 3. Reparem que a hipótese alternativa, na maior parte dos casos, é sempre um complementar do H0. Mas é claro que também posso testar para o parâmetro da variância. Eu posso querer testar se a variância é maior ou igual que 1, na hipótese alternativa se a variância é inferior a 1. Reparem que o sinal de igual está sempre em H0. O sinal de igual está sempre em H0. E é assim na maior parte dos casos. Há alguns casos excepcionais ou especiais que não vão ser abordados aqui, mas na grande maioria deles este vai ser colocado sempre desta forma que está aqui. O que é um teste de hipótese bilateral?
Um teste de hipótese bilateral é quando, na hipótese alternativa, o sinal é de diferente. Portanto, porque se vocês repararem, quando eu tenho aqui no exemplo anterior, quando eu tenho aqui diferente de zero, se eu rejeitar H0, eu sei que a média da população não é igual a zero, então que valores é que pode ter a média da população? Como a hipótese alternativa é diferente de zero, quer dizer que ele pode ter valores positivos ou pode ter valores negativos. Quer dizer então que graficamente eu vou ter duas áreas para poder rejeitar H0. Eu vou rejeitar H0 se estiver nesta cauda, ou então vou rejeitar H0 se estiver nesta cauda que aqui está. A área de não rejeitar H0 é tudo o resto. Portanto, se eu tiver aqui a distribuição normal, eu só rejeito H0 se os valores estiverem nas caudas. Se os valores não estiverem nas caudas, eu não rejeito H0. Então, se eu vos colocasse a seguinte questão: qual é a área que tem maior probabilidade? É a probabilidade de não rejeitar H0 ou é a probabilidade de rejeitar H0? Reparem então que a área de não rejeitar H0, se o meu alfa sobre 2 está nas caudas, quer dizer então que esta área que está aqui vai representar então a área de 1 menos alfa. Quer dizer então, se eu estiver a calcular para um alfa de 5%, esta área que está aqui vai equivaler a 95%. E cada uma destas áreas que está na cauda vai ser 2,5, 2,5. Então o que é mais fácil acontecer? É não rejeitar H0 ou rejeitar H0? Como vocês podem ver, se aqui é 95%, é muito mais provável não rejeitar H0. Quando é que eu rejeito H0? Eu só rejeito H0 se houver uma forte evidência para rejeitar H0. Ou seja, tem que ser uma situação extraordinária. Tem que estar então nas caudas que estão aqui marcadas. Eu, para estar aqui na cauda, para o valor da estatística do teste, estar aqui nestas duas caudas, quer dizer que os resultados que eu recolhi saem muito fora do padrão normal. Portanto, eu posso dizer então que o método A é diferente do método B, ou que o valor da idade é diferente do valor 100. Ok? Portanto, quer dizer então que eu, para rejeitar H0, tem que haver uma forte evidência para isso acontecer. Claro que eu posso falar de testes de hipóteses unilaterais à esquerda e testes de hipóteses unilaterais à direita. O que é que quer dizer então? Que o meu alfa está todo concentrado num dos lados da cauda. Ou está concentrada à esquerda ou está concentrada à direita. Como é que eu sei que eu estou num teste de hipóteses bilateral ou num teste de hipóteses unilateral? Olhando então para o sinal que está em H1. Se o sinal que está em H1 for diferente, então estarei num teste de hipóteses bilateral. Se o sinal for maior, ou estou a olhar para o sinal está-me a apontar para a minha direita, e portanto vai ser um teste de hipótese unilateral à minha direita. Quer dizer que se eu rejeitar H0, o valor de μ só pode ser superior a 3. Só pode ser superior a 3. No caso do exemplo 3, se eu rejeitar H0, quer dizer que o valor da variância só pode ser inferior a 1. Portanto, não pode ser valores superiores a 1. Quer dizer então que os valores vão estar ou nesta cauda ou nesta cauda que aqui está. Se o valor da estatística do teste for aqui, se estiver aqui neste exemplo, então eu vou dizer não rejeito H0. Se estiver aqui, eu vou dizer rejeito H0. O mesmo acontece no teste de hipótese unilateral à direita. Se estiver aqui, não rejeito H0. Aqui, também não. Aqui, também não. Só rejeito a partir desta área que está aqui. Só rejeito a partir deste valor de H0. E, portanto, num teste de hipóteses, o que nós vamos muitas vezes fazer, ou que a maior parte dos softwares faz, é calcular o valor do p-value. E o valor do p-value, a definição dele é o menor valor de alfa a partir do qual se rejeita H0. Define-se então a isso o valor do p-value. E, portanto, de certa maneira, o valor do p-value vou comparar com o nível de significância. Portanto, o nível de significância é o erro máximo que o investigador está disposto a cometer, e então vou aplicar a seguinte regra. Se o p-value for muito pequeno, então concluímos que os resultados são muito significativos, quer dizer então que eu rejeito H0. Portanto, se o p-value for menor que alfa, ou seja, se o valor a partir do qual se rejeita H0 for inferior ao nível que eu determinei à partida, portanto o alfa é fixo à partida, então eu tenho confiança suficiente para dizer que vou rejeitar H0, que os resultados são significativos.
Se o p-value for superior a alfa, quer dizer então que o valor do p-value é superior ao risco que eu estou disposto, ao risco máximo que eu estou disposto a cometer, e portanto eu vou dizer então não rejeito H0. Portanto, eu só rejeito H0 se o p-value for inferior a alfa. Não se esqueçam que o alfa, os níveis usuais de significância, o meu alfa, geralmente são 3, 1%, 5%, 10% e na grande globalidade dos artigos o alfa utilizado é 5%. Portanto, eu só rejeito H0 se o p-value for inferior a 5%. E, portanto, num teste de hipóteses, tipicamente as hipóteses são colocadas da seguinte maneira. Não tem doença, ou não tem diferenças, ou não há diferenças, melhor dizendo, contra a hipótese alternativa. Está doente, existem diferenças, etc. Ou seja, o que se pretende provar, geralmente, coloca-se em H1. Geralmente o investigador quer provar que o método A é diferente do método B, que a técnica A é superior que a técnica B. E, portanto, isso aí vai-se colocar em H1. Não esquecer que o sinal de igual obrigatoriamente tem que estar em H0. Portanto, se vocês querem provar que não há diferenças entre duas situações, entre o fármaco A e o fármaco B, por exemplo, numa situação, por exemplo, de bioequivalência, então vocês querem demonstrar que, para demonstrar a vossa questão de investigação, vocês não querem rejeitar H0. Vocês querem demonstrar que o fármaco A é igual ao fármaco B. Portanto, aí vocês não querem rejeitar H0. Portanto, dependendo das vossas questões de investigação, vocês vão escrever H0 e H1 para cada uma dessas questões de investigação. Mas, tipicamente, H0 não tem doença, não tem diferenças. H1, ou não, por exemplo, aqui outra situação que poderia ser, não está correlacionado. H1 está doente, existem diferenças, está correlacionado. E, portanto, nós vamos ter, em qualquer teste de hipóteses, nós temos sempre dois tipos de erro. Temos o erro tipo 1, que é rejeitar H0 decisão do teste sendo H0 verdadeiro, que é o chamado falso positivo. Portanto, rejeitar H0 quer dizer alguém que está doente, deu positivo, mas na realidade não devia ter dado positivo. Portanto, a pessoa não está doente. E, portanto, devia ser, então, não devia ter rejeitado H0. O erro tipo 2 é o falso negativo, que é, então, não rejeitar H0, dizer alguém que não está doente, quando na realidade nós devíamos ter rejeitado H0. Essa pessoa está doente e, portanto, é o falso negativo. Em forma de tabela, nós temos aqui a decisão do teste, rejeita H0, mas não devia ter rejeitado, então é o erro tipo 1. Não rejeita H0, mas H0 é falso, então devia ter aqui o erro tipo 2. As decisões corretas é quando eu digo rejeita H0 e devia ter rejeitado, H0 é falso, não rejeita H0 e H0 é verdadeiro. Portanto, outra decisão correta. Só para dar um exemplo, num teste HIV acusa positivo, rejeitou H0, mas na realidade o sujeito não tem HIV. Portanto, é um falso positivo e podemos ter o mesmo exemplo na situação contrária, o HIV acusa negativo, mas na realidade o sujeito tem HIV e, portanto, é um falso negativo. Quais dos dois erros é mais perigoso? É sempre a questão que se coloca neste momento. Como os dois erros, como a pergunta para responder a essa pergunta a resposta é depende. Depende daquilo que a gente esteja a estudar. Se a doença for contagiosa, é claro que eu não posso deixar, tenho que controlar muito os falsos negativos. Eu não posso dizer a alguém que não está doente, quando na realidade essa pessoa está doente. Porque essa pessoa a seguir depois vai contaminar outros membros da população. Portanto, se a doença for contagiosa, os falsos negativos têm que ser o mais baixos possíveis. Se o tratamento for potencialmente perigoso para a pessoa, psicologicamente ou fisicamente, então o erro tipo 1 tem que ser muito baixo. Eu não posso mandar alguém fazer quimioterapia ou radioterapia porque nos resultados dos exames apontou para algum tipo de cancro, mas na realidade essa pessoa não tem nenhum cancro neste momento. E portanto foi um falso positivo. Estar a mandar a fazer alguém fazer quimioterapia nesse caso é potencialmente muito perigoso para essa pessoa. Então eu posso dizer que um erro tipo 1 muito pequeno é necessário quando o tratamento ou o diagnóstico é potencialmente perigoso
para o paciente, mentalmente ou fisicamente. O erro tipo 2, muito baixo. É necessário quando o tratamento e o diagnóstico precoce são benéficos ou quando a doença é contagiosa. Claro que eu gostava que o alfa e o beta, portanto o alfa é o erro tipo 1 e o beta o erro tipo 2, fossem o mais pequeno possível. Mas isso não vai acontecer. O que acontece é que, como se mostra nesta figura, portanto, o alfa vai estar sempre sobre H0 e o beta vai estar sempre sobre H1. Tem aqui a minha região crítica, que está aqui. Portanto, o meu alfa neste caso, nesta experiência, a área correspondente ao alfa é muito superior à área correspondente ao beta e, portanto, quer dizer que o erro tipo 1 nesta experiência que está aqui era muito superior ao erro tipo 2. E agora repare, se eu puxar esta região crítica para a minha direita, se eu puxar a região crítica para aqui, o que é que vai acontecer ao alfa? O alfa vai diminuir. Mas o que é que acontece ao beta? O beta vai aumentar. Portanto, se eu puxar a região crítica cada vez mais para aqui, então o alfa vai diminuindo cada vez mais, mas o beta vai aumentando cada vez mais. Quer dizer então que eles variam inversamente proporcional. Quer dizer então que se eu quiser um alfa muito pequenino, automaticamente estou a condicionar o valor do beta. O beta vai ter que ser um valor maior. Qual é a única maneira que existe na estatística de baixar o alfa e o beta ao mesmo tempo? É aumentar a dimensão da amostra. Quando a dimensão da amostra aumenta, estas duas curvas da distribuição normal vão ser mais estreitas, vão ser mais altas e mais estreitas, e as áreas correspondentes aos erros vão diminuir automaticamente. Portanto, só aumentando a dimensão da amostra é que eu consigo baixar o alfa e o beta simultaneamente. E, portanto, a dimensão da amostra está muito relacionada então com a potência do teste. Quando eu rejeito H0, eu quero ter o meu objetivo, não se esqueçam que o beta está relacionado com a hipótese alternativa, como vimos no slide anterior. Quando eu rejeito H0, eu quero ficar numa vizinhança em torno do valor de H0. Portanto, este μ0 representa o valor de H0, e se eu tiver que rejeitar H0, eu quero ficar numa vizinhança deste valor. Dito de outra maneira, se a média da população for igual a 0 e se rejeitar H0, então eu quero ficar com os valores da hipótese alternativa, eu quero que esses valores estejam próximos de 0, seja mais 1, menos 1, mais 0,5, menos 0,5, mais 2, menos 2, eu quero ficar numa vizinhança desse valor da H0. E quero mais do que isso, quero, além de ficar na vizinhança do valor da H0, quero que o valor da potência, que é o complementar do erro tipo 2, portanto, se o erro tipo 2 for 10%, a potência é de 90%, eu quero ter o valor da potência o mais elevado possível. Ou seja, eu quero que então estar presente numa situação em que eu tenho um vale abrupto, um vale estreito e abrupto. Ou seja, eu quero que numa vizinhança da H0 os valores de potência sejam muito elevados. O que é que acontece na maior parte dos estudos de baixa dimensão? Quando a dimensão é baixa, a curva da potência não vai ser um vale estreito, mas vai ser um vale aberto. Então reparem, para o mesmo valor da vizinhança daqui, num vale estreito eu tenho uma potência muito elevada, mas num vale aberto eu tenho uma potência muito baixa. Então, na maior parte dos estudos com baixas dimensões, com a dimensão da amostra baixa, a potência é sempre relativamente baixa. O que é que quer dizer? Quer dizer que o investigador só consegue controlar um dos erros. Só conseguiu controlar o erro tipo 1, mas não consegue controlar o erro tipo 2. Se a dimensão da amostra for muito grande, então a situação é que para uma pequena vizinhança eu vou ter uma potência muito elevada. Se eu vou ter uma potência muito elevada, quer dizer que o erro tipo 2 vai ser muito baixo. Quer dizer que neste caso, nesta experiência, o investigador está a controlar simultaneamente o valor do alfa e simultaneamente o valor do beta. O valor mínimo desta curva, não está aqui representado, o valor mínimo desta curva é sempre o erro tipo 1, é sempre o meu valor do alfa. O valor mínimo desta curva é o valor do alfa. Então, quais são os fatores que condicionam a potência de um teste? A escolha do erro tipo 1, quanto menor for o valor do alfa, automaticamente a tendência do beta é aumentar, a distância entre H0 e H1,
Portanto, quanto maior for essa distância, melhor os resultados que eu vou ter, mas não é isso que eu quero. Eu quero é que o valor de H1 seja o mais próximo possível do valor H0 e a variabilidade do estudo. Portanto, quanto maior for a variabilidade, mais as curvas da distribuição normal são abertas e quanto mais abertas forem as curvas, maior é o grau de sobreposição que vai acontecer entre a curva da H0 e a curva da H1. Se elas estiverem muito sobrepostas uma pela outra, então quer dizer que os erros vão ser muito grandes. Finalmente, é a dimensão da amostra que influencia o cálculo da potência de um teste. Portanto, essencialmente, quanto menor for a dimensão da amostra, então menor será a potência do teste, como nós vimos naquelas curvas. Essencialmente, quais são os dois parâmetros que dão, de certa maneira, que condicionam muito a potência de um teste? Os dois primeiros, o investigador pode escolher. O investigador pode alterar os valores e pode manipular um bocadinho estes valores. O que não consegue manipular, entre aspas, é o valor da variabilidade do estudo e a dimensão da amostra. E, portanto, aqui estes dois parâmetros, a variabilidade do estudo e a dimensão da amostra, são os parâmetros que mais condicionam a potência de um teste. Então, para nós, a única maneira de tentar evitar isto é calcular a dimensão da amostra, ou seja, quantos sujeitos é que eu necessito para ter o alfa e o beta controlado. Então, fazer isso que se chama a dimensão da amostra. A dimensão da amostra permite, o cálculo da dimensão da amostra permite que, de certa maneira, menor perda de tempo, o risco potencial para os participantes do estudo é menor, porque se eu souber que são 25, se eu tiver que recrutar 25 sujeitos é diferente do que ter que recrutar 50 ou 100. O erro tipo 1 e o erro tipo 2 estão controlados porque são dois parâmetros de entrada e poupa recursos, porque ter os recursos necessários para 25 sujeitos é totalmente diferente do que ter 100 ou 200 sujeitos. Então, para o cálculo da dimensão da amostra, o que é que eu preciso de saber? Qual é o valor do alfa, que é especificado ao início da experiência pelo investigador, tipicamente 5%. Qual é o valor da potência, ou de outra maneira, qual é o valor do erro tipo 2? Se a pessoa disser que o erro tipo 2 é 20%, então a potência é de 80%. Uma potência de 80% é um valor já aceitável em ciências sociais, 80 para cima, já é um valor aceitável. Indicar o valor da variabilidade, isto é um parâmetro muito difícil de calcular, porque tem que ser descoberto ou através de um estudo piloto de pequenas dimensões, ou na busca na literatura, por artigos que tenham experiências relativamente próximas da nossa. Portanto, é assim que se vai estimar o valor da variabilidade, porque eu não sei neste momento, o cálculo da dimensão da amostra é feito antes de ter feito a experiência. Portanto, eu antes de fazer a experiência, eu não sei qual é o valor da variabilidade que eu vou ter na experiência, porque eu ainda não fiz a experiência. Mas eu vou ter que arranjar a maneira de estimar qual é o valor da variabilidade que está associado. Como é que eu faço isso? Faço um estudo piloto ou vejo em artigos quais são o valor da variabilidade que é apresentada nesses artigos. Finalmente, tenho que indicar qual é o valor entre expectável entre H0 e H1. Se eu rejeitar H0, que valor de H1 é que eu vou escolher? Portanto, nós vimos através daquela curva que se eu rejeitar H0, eu quero escolher valores de H1 que estejam relativamente próximos de H0. Então, de certa maneira, os dois últimos pontos são muito difíceis de calcular e a teoria, que neste momento também é bastante aceite, é designar, em vez de estar a calcular qual é a diferença entre H0 e H1 e qual é o valor da variabilidade, é especificar um tamanho do efeito. Ou seja, em inglês, o effect size. Então, qual é o effect size da experiência que nós estamos a calcular? Geralmente o effect size para a distribuição test student tem três categorias. Eu tenho um effect size pequeno, se o valor D estiver entre 0,5 e entre 0,2 e 0,5, médio entre 0,5 e 0,8, grande se for superior a 0,8. E portanto, a regra é, quanto menor for o tamanho do efeito pretendido, maior será o tamanho da amostra. Porquê? Como é que eu obtenho um valor de D pequeno? Eu obtenho um valor de D pequeno de duas maneiras. Ou estes dois estão muito juntos, ou seja, o H0 e o H1 estão muito juntos, e para diferenciar um do outro eu tenho que ter uma dimensão da amostra muito grande, se eles estiverem muito sobrepostos, ou então a variabilidade do estudo é muito grande. Se a variabilidade do estudo é muito grande, as duas curvas vão estar novamente sobrepostas.
para conseguir distinguir uma curva da outra, eu tenho que aumentar muito a dimensão da amostra. E, portanto, é natural que se o tamanho do efeito da experiência for pequeno, o tamanho da dimensão da amostra vai ter que ser na ordem das centenas. Ou dezenas grandes, ou provavelmente nas centenas. Dependendo da variável, pode chegar a uma questão de ser milhares. Dependendo da situação, eu posso ter um valor de um N para um estudo multicêntrico, ou seja, de vários centros ao mesmo tempo, na ordem dos 1000, 2000, etc. Se o tamanho do efeito for médio, então aqui provavelmente terei um valor na ordem das dezenas ou poucas centenas. O meu aumento, basicamente, nem chega às, provavelmente nem chegarei às centenas. Mas um tamanho de efeito médio quer dizer que eu estou à espera de ver já algumas diferenças entre o H0 e o H1. Portanto, eu sei que o método A é melhor que o placebo. Portanto, nessa situação, eu estou à espera de ver um tamanho de efeito médio. Ou seja, que o placebo, que o método A, que o fármaco A é melhor que o placebo. No caso do efeito pequeno, é a situação em que eu tenho dois fármacos que estão em competição um com o outro, que produzem resultados muito idênticos, e eu quero saber e mesmo assim eu quero saber se há diferenças entre eles. Mas como eles são muito idênticos, então eu vou precisar de muitos sujeitos para conseguir saber se os resultados são ou não são, do ponto de vista estatístico, diferentes. Se eu tiver um efeito grande, então a dimensão da amostra vai ser relativamente pequena. Quando eu falo pequena, estou a falar na ordem das dezenas. Vai ser então um valor pequeno. Claramente aqui também estou a ver a situação em que eu tenho um fármaco A que produz um grande efeito contra um fármaco tipo placebo que não produz efeito nenhum. Nesse tipo de experiências eu não preciso ter uma amostra muito grande para mostrar um efeito significativo. Portanto, quanto menor for o tamanho do efeito, maior é o tamanho da amostra. Só para terminar aqui, porque depois vem a parte do teste estatístico, só para terminar esta fase. O facto de ter dimensões de amostras muito grandes potencialmente poderá também não ser muito bom para nós. De outra maneira, se eu tiver uma dimensão da amostra 1000, num estudo sobre dietas de emagrecimento, uma diferença de 30 gramas é significativo. E isso não é relevante do ponto de vista clínico. Portanto, além de tudo que eu apresentei aqui, é do ponto de vista estatístico. Depois, quando nós tivermos os resultados, ainda teremos que avaliar se, do ponto de vista clínico, se os resultados são ou não são relevantes, que é muito diferente dos resultados serem ou não serem estatisticamente significativos. Portanto, eu posso ter um resultado estatisticamente significativo, uma diferença de gramas, mas que, do ponto de vista clínico, esse resultado não é relevante. Ora, muito bem. Portanto, o próximo bloco será então sobre a escolha do teste estatístico, que seria então a parte número 3. Obrigado por assistirem e vejam então o vídeo número 3.